Olá, praticantes de Jesus, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Hoje é segunda-feira, vamos lá para a nossa vida em Cristo, tudo bem? Hoje começamos um anúncio de Jesus. Como assim? Toda segunda-feira, pela catolicismo, a gente reza o rosário. Tempos da graça, tempos de anúncio de Jesus, das boas novas de Jesus. A gente reza o Pai Nosso e, em contrapartida, no meio, 10 orações particulares, né, dessa denominação, no qual que vem a reflexão, olhar-se para dentro, viver a história que é contada nessa trajetória. Que a gente rezando nessa reflexão de estar em conexão com Deus é como se fosse um meio que eu encontrei para estar rezando, para ter as revelações de confiança nele e pela perseverança de que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Ele precisa nascer no nosso íntimo para iniciarmos o nosso processo de pedagogia, um processo de interpretação maior do nosso ambiente, porque muito do que está no nosso ambiente é para o nosso aprendizado, as pessoas são as minhas atitudes, como que eu me relaciono com essas minhas atitudes, eu aceito, eu chego perto, eu acolho, eu trato essas atitudes minhas, pode ser negativas, pode ser positivas, né? As outras pessoas são parte da gente. Quando a gente acaba criticando, muitas das vezes eu criticava algumas coisas, nossa, você é muito quieto, você não participa das coisas. Aí você começa a participar muito das coisas, você acaba errando. Mas se você também não faz nada, você também acaba errando. Então meio termo é o equilíbrio, é onde que a gente precisa acertar. Muitas das vezes Deus é o equilíbrio da nossa vida. Nem para a nossa direita, nem para a esquerda. Nem confiar muito no nosso raciocínio e nem em toda a nossa emoção. Jesus é o nosso, a gente é o coração de Jesus. E ao imitar o verdadeiro coração, a gente alegra a Deus. E a gente é servo de Deus, livres, né? Livres, mas ainda a nossa alma, nosso espírito ainda se completa, precisa se completar da graça de Deus para a gente ter clareza, interpretação, para a gente nos guiar com o mesmo Espírito. O Espírito está aqui, ó, da inteligência emocional, da inteligência espiritual, de percorrer a Cristo, o meio, a verdade, na verdade, né? Então, de certa forma, a igreja que precisa ser construída é numa simplicidade única, uma humildade única, que é no próprio meio onde que a gente está, a gente consiga iniciar o processo de Deus, né? Porque a missão, é por glória de Deus. Ele nos dá o suprimento necessário para as nossas vidas e a gente está lutando pela nossa família e por Deus, né? Então a gente se fazendo parte da vinha de Deus, a gente pode saber que os membros que estão nessa mesma vinha pode ser o que a gente gostaria de viver. Por exemplo, os assuntos muitas das vezes que eles falam não é o mesmo que o meu. Muitas das vezes os hábitos que eles têm, pode ser que ali eu não julgue certo, né? Mas quantos hábitos que eu também tive e que eles não julgam certo, que eles propuseram eu melhorar, eles falaram, me acolheram. Então vamos retribuir com amor aquilo que já recebemos de graça, né? A piedade, a bondade. Quando a gente erra, a gente tem na confissão do nosso erro,
A gente tem a possibilidade de não deixarmos ser abalados, né, emocionalmente, dizendo, mas também não darmos brechas para o inimigo para vir darmos uma desculpa. A desculpa nasceu para a gente ver que a vontade de Deus não foi feita ali, ou que algum elemento saiu do nosso controle, ou a gente fez alguma coisa errada assim, mas só quando algo foi feito e não foi feito da vontade de Deus, não foi feito pro bem querer de Deus, que a gente pede desculpa. Agora, se criar desculpas, a gente fazer desse artifício da graça como esconder-se nela para a gente ficar de boa. Quando a gente erra, a gente, me perdoe aí, me perdoe aqui. Como eu também fiz, eu falo as coisas que eu fiz e praticava até ontem, até hoje, mas a graça de Deus, Deus usa a vida como uma vivência do seu espírito, entende? De correção, de amor. Deus não desampara ninguém, até mesmo quando a gente se instala nesse pensar que a gente começa a pensar coisas fora da nossa realidade e não deixarmos ser conduzidos pelo Espírito Santo num processo mais natural, Deus, nessa desobediência, Deus também nos traz o socorro, Deus nos resgata. Ele não nos pune, ele tenta nos trazer para o caminho de conversão. O caminho de conversão não é dor, porque ele nos revela a nossa fragilidade. Simplesmente, ele revela a nossa fragilidade para que nele encontremos a força, para que nele voltemos a confiar nele, em Jesus. E tudo que eu disse são experiências que Jesus passou também no meio da gente, entendeu? Então, ele também, de certa forma, veio à nossa terra para trabalhar, ser operário de Deus também. Ele não desistiu das pessoas, ele acolheu as pessoas, ele pôde ajudar as pessoas naquilo que ele recebia de graça de Deus, para que a graça de Deus se iluminasse naquele lugar em nossa vida. Ele venceu as trevas, né, que existiam no mundo, nos nossos corações. Então, a gente, nesse processo de a gente orar todos os dias, a gente ter rotina diária, pode ser 15 minutos, pode ser lendo a palavra de Deus, além da Bíblia, na sua continuidade, pode ser na católica, rezando um terço, pode ser no Espírito Santo, levantar-se com dar graças a Deus pelo dia e confiar a Deus, a gente, os nossos caminhos, a nossa vida, os nossos relacionamentos, e dizer, Pai, Jesus, a gente confia em nós, em você, em vós, né? Não em nós mesmo, perdão. A gente confia em vós. A gente confia muito mais em vós, que vós sois verdadeiro. Toda palavra que sai, que chega a nós, é verdadeira na tua luz, do que a acreditar que a gente pode criar algo bom. Não, a gente tem que ser caminho e porta-voz da bondade de Deus e acolher ela. Porque o Espírito Santo, quando a gente aceita na humildade, o Espírito Santo vem nos colocar em deserto, vem nos colocar num lugar simples, mas também no nosso coração, para ele trabalhar na gente. E é pelo trabalhar do Espírito Santo, na bondade de Jesus, a gente se preparar no tempo da preparação, né? Temos o tempo da preparação, é aceitar o tempo da preparação, que é o início
da nossa jornada. E também acreditar que é por meio dessa jornada, dos aprendizados e dos objetivos que estamos alcançando nesse tempo de preparação e termos a rotina espiritual direcionada a essa disciplina, a nos comunicarmos mais nesses aprendizados é que a gente pode receber Jesus de fato com o coração aberto e aceite Jesus como seu Salvador, porque olha, se a gente cresce é pela humildade de Deus e todo crescimento é para dignificar a Deus, a sua vitória em nós e onde que a graça de Deus se expande, se vive, né? Se vive. Dar é muito mais importante do que receber para Deus. Dar a bondade de Deus é muito mais importante do que receber a graça simplesmente para a gente e ficar por aí. Não, é expandir pelos irmãos, pelo povo de Deus. As pessoas podem não ter trilhado os mesmos caminhos que a gente, mas eles são amados e a gente deve acolher o bem que eles são, o que fazem, né? O que fazem, porque cada um dentro do, se eles se dedicam ao trabalho, Deus está ali para dar os frutos, né? Daquela generosidade que ele se abre. À medida que a gente se abre a generosidade, é que essa graça aparece. Então, qual é o tamanho da tua graça? Qual é o tamanho da tua generosidade? A minha tá sendo mediana. Não a graça de Deus, porque ela é sobrenatural, ela vem de uma forma muito maior. Se a graça de Deus está aqui, eu tô aqui, entendeu? Nessa fresta. Então é isso, gente. Então é isso. Eu quis revelar nessas experiências a vontade de Deus. Vocês podem perguntar: nossa, eu falo muito de tudo. Não, é porque a filosofia, por eu ser mais filosófico, né? Por eu receber a minha essência, é que eu vejo significado, é que eu vejo o motivo da graça acontecer, entendeu? Da felicidade de Deus acontecer. Então, as minhas experiências servem para direcionar e dar passo a passo a vocês para verdadeiramente, sem esforço. Deus, com todo esforço, criou um mundo. Jesus, com um esforço de viver a nossa experiência para nos salvar, nos livrar da morte, né? O que é a morte? A morte não é morrer, e sim não ter Deus diariamente. Jesus se faz ressuscitado, ele nasceu, ele morreu e ele faz ressuscitado para que a gente viva em Jesus, cresça em Jesus, né? Nasça em Jesus, para que a gente cresça mesmo com as dificuldades, com tudo, olhando para Deus, tendo Deus como objetivo. Jesus venha a pegar nossas reclamações, né? Nossos pedidos, e Ele mesmo faz o processo de processamento disso daí para que Deus nos traga a graça pela humildade de confiar em Deus, né? Então, esses são os caminhos de Jesus. Jesus é o único caminho, necessariamente. Ser garçom significa servir na proporção de Jesus os alimentos, né? E hoje eu sirvo da palavra de Deus. Eu quero agradecer aí ao povo de Deus, né, por estar acolhendo, e verdadeiramente é Jesus dando nessa missão de nos trazer paz, esperança
bondade, essa boa nova que a gente pode ter, tá? Tudo que eu falei aqui foi na intenção de trazer boas novas para vocês, de trazer muitas das vezes a resposta que vocês procuram, né? Porque eu tô falando para todos aqui e à medida que Jesus vai falando por mim, eu também aceite as palavras que estão postas. Então, necessariamente a gente sendo humilde, Deus vai enviar anjos para a missão dele e a gente também confiando no segundo passo, a preparação do espírito, o tempo de preparação do nosso espírito, de separarmos o que é de Cristo, o que é do mundo, a gente ser mais de Jesus para sairmos em missão, tanto na nossa casa, nós como pessoas, na nossa espiritualidade, na nossa vida sentimental, para a nossa casa, servirmos da nossa casa e transbordando a gente leve para os nossos relacionamentos profissionais e também na comunidade, para que os frutos de Deus nasçam no coração, no nosso coração, e que a colheita venha, né, o tempo da Jesus venha. É Ele que é o maior tesouro, se a gente buscar verdadeiramente Ele e nos separarmos de tudo desse mundo, das posses, do poder. E Ele verdadeiramente, Ele vem com o relacionamento verdadeiro que a gente precisa. Ele se faz frutífero de relacionamento para nós termos a graça, a paz e a piedade dele, a gente possa contar muitos testemunhos, e são esses testemunhos que eu quero que vocês tenham essa administração da graça de Deus, de Jesus, para que vocês tenham testemunho e busquem Jesus como objetivo das vossas vidas, tendo fé e perseverança. Deus molda o nosso caráter e com esforço de sermos mais acolhedores com as pessoas, é que Deus pode propiciar a graça na medida que Ele quer nos entregar a tua prosperidade, a tua abundância, fazer acontecer a tua abundância na nossa vida. Muito obrigado, gente, viu? Eu sou muito grato a Deus, na verdade. Eu estava criando forças para poder falar, porque esse daí é um tema atual e contemporâneo para mim, que a gente precisa olhar para as correções de Deus, né? Para aquilo que precisa do tempo passado pararmos de fazer, né? Do tempo presente, para a gente cultivar essa presença de Deus para o tempo futuro, para termos a presença de Deus, né, no reino de Deus, fazermos parte do povo de Deus. Então Deus pede para nascermos de novo, sermos boas pessoas novas e sermos mais perseverantes na graça de Deus, na presença dele, para sermos homens e povo de Deus. Então é isso, povo de Deus, muito obrigado, viu? Agradeço muito vocês por existirem, e isso daqui é um processo de transformação também, de anúncio da evangelização, né? Muito obrigado, os